Olá, sejam bem-vindos ao Etc e Tal Podcast. Publicidade, marketing, cultura, negócios e tudo aquilo que não cabe numa caixinha. Eu sou o Ander, publicitário da agência Etc Creative Brand e costumo falar que nem tudo é publicidade, mas tudo, de algum jeito, se comunica. E hoje o papo é sobre algo que fala antes mesmo da nossa voz, a imagem. Por que tantas pessoas incríveis às vezes passam despercebidas? Então, a imagem influencia na forma como somos vistos, tratados, lembrados e até na maneira como nos sentimos. E no mundo dos negócios, das relações e das vendas, isso faz toda a diferença. Para falar sobre estratégia de imagem, cores e o poder da presença, nossa convidada de hoje é a consultora e estrategista de imagem, formada em moda e especialista em cores, Vitória Frison. Bom dia, Ander, tudo bem? Muito prazer estar aqui no teu podcast, etc. É um prazer, né, estar aqui. Meu primeiro podcast, adorei o convite. E eu sou a Vitória, para quem não me conhece, vamos falar um pouco sobre imagem hoje. Eu trabalho com moda desde os 14 anos, meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz com a Ângela lá na UNA. Inclusive, a Ângela esteve aqui, né, esses dias, muito legal. E... Vini, vira aqui, ó, tá lá na tela, ó, aqui ó, vai pegar. A Ângela deixou aqui um presentinho e tá acompanhando nós aqui no podcast, que é o Bumba. E eu tive uma grande experiência lá, foi quando tudo começou, meu amor pela moda, de fato. E foi lá na Ângela, uma grande experiência que muitos ensinamentos, né? Até hoje eu uso, utilizo, trago para as minhas clientes. E atualmente eu trabalho com estratégia de imagem, o poder da imagem pessoal, trazendo para o externo a potência de cada mulher, né? Aquilo que elas sabem, o profissional, enfim, a gente acaba trazendo para o externo de forma totalmente intencional. Que legal, Vitória. Legal saber também que tu teve esse início ali. Mas de fato, assim, ó, quando é que tu percebeu que a imagem não era apenas estética, e sim comunicação e posicionamento? Isso foi antes dessa fase com a Ângela ou depois? Foi depois, foi no mercado de trabalho já, mas na minha época de faculdade. Na minha época de faculdade eu ainda não sabia que área seguir, né? Porque dentro da moda nós temos várias áreas. E eu não gostava muito de desenhar, também não queria ir para a parte da modelagem, da costura, então eu estava muito perdida. E eu tive algumas experiências no mercado de trabalho que mesmo eu sabendo do meu potencial e as pessoas que me conheciam, né, que tinham mais intimidade, que sabiam o quanto eu sabia de moda, o quanto eu tinha essa facilidade de aplicar, mesmo assim, muitas vezes eu não era levada a sério. Nessa época eu trabalhava numa loja lá em Passo Fundo, na minha época de faculdade, né? E foi aí que eu tive a virada de chave, que existia essa área da consultoria, da estratégia, e foi quando eu comecei a aplicar para mim e aí tudo acabou mudando. Ah, você começou a fazer uma aplicação em ti mesmo dessa comunicação e posicionamento por meio dessa... Exatamente, foi uma coisa que eu precisei aplicar para mim, porque eu sentia necessidade e eu acabei me apaixonando pela área, né? Porque é algo que faz total sentido. Eu me via ali com dificuldade de mostrar o meu potencial para as pessoas e que elas me visualizassem de uma forma diferente, com credibilidade, né? Porque eu era muito jovem também, isso acaba dificultando muitas vezes a vida das mulheres quando elas entram pro profissional com aquela cara mais jovem, né? Entrando no mercado de trabalho. Então, quando eu apliquei isso pra mim e eu vi que realmente funcionava, eu pensei, não, tem várias outras mulheres que precisam disso também, né? Legal. Cara, eu fiz algumas perguntinhas, vou ir fazendo aqui pra Vitória, mas eu vou ter que perguntar assim, como é que funciona esse negócio de coloração, assim? Você tira um pedaço da nossa pele e leva para um laboratório? Como é que é isso? A coloração é a etapa, na verdade, mais famosa dentro, né, da consultoria. A consultoria, ela tem várias etapas e a coloração é uma delas, sendo a mais pedida, a mais famosa mesmo. E a análise, na verdade, a gente faz com os panos, né? Hoje, conseguimos fazer de forma digital já também. A análise dá super certo, mas a gente faz a passagem de panos e vai dentro tem vários panos coloridos, né, específicos. Não, me fala melhor o que é esses panos aí. São panos coloridos que tem as estações, então a gente trabalha primavera, verão, outono e inverno, só que as 4 estações que a gente conhece, elas viraram 12 dentro da coloração. E cada uma delas vai ter a sua característica principal. Então, por exemplo, o inverno, ele vai ser inverno escuro,
ou inverno frio, ou inverno brilhante. E esse brilhante, escuro e frio é a principal característica de quem tem essa cartela, entende? Então a gente faz essa passagem de panos e vai vendo o que harmoniza mais com a beleza, com as características naturais sempre, né, da cliente. Então, não é... a pessoa tem o cabelo ali descolorido. A gente não vai utilizar o cabelo dela, então, né, vai colocar faixinha, sempre sem maquiagem, sempre levando em consideração as características naturais da cliente. Entendi. Vitória, assim, ó, a gente sabe que tem muitas mulheres que a gente conhece. Vamos falar aqui de mulheres, mas deixa eu só fazer uma perguntinha antes. Homens também acabam fazendo coloração? Tem procura, não tem procura? Isso acontece? Como é que é esse universo? A consultoria em si, eu não faço, né? Tem alguns profissionais que fazem a consultoria masculina. O meu público é só o feminino, mas a coloração sim. A coloração, as mulheres, muitas vezes as esposas acabam agendando para os dois e os maridos entram ali na onda e acabam fazendo também. Principalmente nessa era digital, né? Porque fica muito mais fácil você gravar vídeos com aquelas roupas que te valorizam. Até para eles saírem como casal, os dois na estica. Exato, os dois na cartela não de que nem lá em casa, né? Que sai minha esposa bem e eu mal na foto. É isso aí, é isso aí. Porque a Kátia já fez coloração, né? Olha só, não vem me cobrar isso aí. Vitória, antes da gente entrar nesse universo, eu até queria fazer uma pergunta aqui para pegar esse gancho sobre algumas mulheres com potencial. Mas você tem uma marca, né? Você tem um brand que você trabalha. E isso é muito importante. Depois nós vamos falar um pouquinho disso, dessa questão de marca, né? Até da parte onde eu participei, né? Mas algumas mulheres, elas têm muito talento, competência, potencial, mas elas não têm uma marca. E para elas começarem a ter essa marca, não nesse sentido, né, do rafeio, do nosso trabalho de publicidade, mas essa marca mesmo, você sente que algumas dessas mulheres com potencial estão escondidas por não ir buscar esse trabalho como o teu? Com certeza, foi exatamente por isso que eu entrei na profissão. Porque eu sentia o meu potencial, as pessoas né, de fora ali que tinham mais intimidade falavam isso sobre mim, e foi isso que fez com que eu procurasse a consultoria. E hoje ainda temos muitas mulheres que têm muito potencial, mas têm dificuldade de externalizar. Não que o profissional, por exemplo, fazer vários cursos, enfim, buscar várias especializações, não seja importante. Claro, é muito importante, mas ambas as coisas precisam caminhar juntas, né, Ander? Porque nós somos pré-julgados em menos de 3 segundos. Tem um estudo que fala isso. Então, quando a gente chega em um ambiente, quando alguém nos olha, é automático do ser humano, de forma inconsciente, olhar dos pés à cabeça para a pessoa e ter e pensar algo, né? Sim. Então, muitas vezes você pode ser um baita profissional, mas se o teu visual, a tua imagem não está comunicando isso, muitas vezes você pode perder de vender o teu produto ou o teu serviço, né? Pode criar uma barreira entre Exatamente. ele e o possível cliente. É aquela coisa que falam, né? A primeira impressão é que fica. Então, muitas vezes, eu vi alguém ali, a primeira impressão é que aquela pessoa, ela faz tal coisa de tal área, mas a imagem dela não tá comunicando aquilo. E aí, nesses 3 segundos, né, menos de 3 segundos, muitas vezes a pessoa ela não tem a oportunidade de abrir a boca dela para ela falar o que ela faz, para contar no que ela é formada, ou quais são os seus diplomas, ou onde ela fez a especialização, ou qual que é o conhecimento dela. Então, a roupa nesse momento, né, a imagem como um todo, não só a roupa, vai ter uma porcentagem muito alta. Então, por isso de abrir essa porta. Exatamente. Mas eu percebi que tu comentou que muitas mulheres, vamos então caminhar para esse lado aqui, mulheres, muitas mulheres, elas não fazem isso, não vão atrás, mas tu atribui isso a quê? Por que essas mulheres não vão atrás? Eu até comentei antes de vir, estava gravando uns stories no Instagram e falei sobre isso. O mercado, ele tem mudado muito, tá? Então, a procura pelo sentido inverso da coisa, tem aumentado. Em que sentido? Antes, as mulheres, elas estavam muito focadas, ainda tem, obviamente, em comprar muito, né? Então, os guarda-roupas cada vez mais cheios e, ao mesmo tempo, elas não conseguiam atingir o seu objetivo da imagem
e nem se vestir como gostariam. Acabam usando sempre as mesmas peças. Então eu tava falando isso no meu Instagram, que isso tem mudado. A consultoria, ela tem ganhado mais espaço justamente porque as mulheres, elas entenderam que ter o guarda-roupa cheio não garante bons looks e uma imagem alinhada. Então elas têm ido atrás da consultoria para entender o que realmente faz sentido para elas. E, de fato, comprar menos, mas ser mais assertiva, mais inteligente, tanto na compra quanto na montagem. Mas eu acredito que muitas mulheres ainda não tenham tido essa virada de chave de não, tá errado esse consumo excessivo, esse meu guarda-roupa lotado e eu preciso, né, de uma reestruturação, preciso ir pro caminho certo, né, que é primeiro me compreender para depois comprar e não comprar e continuar comprando tentando acertar, que é basicamente um tiro no escuro, né, quando você não tem autoconhecimento. Então quer dizer que no final do dia, depois que a mulher seguiu todo esse caminho, ela acaba poupando dinheiro no guarda-roupa. Toda a vida. Tempo também, principalmente. E tempo. Claro, porque, por exemplo, quando você passa pelo processo de consultoria, você adquire autoconhecimento. E aí fica muito mais fácil você fazer uma compra. E aí, você vai para uma loja ou você vai comprar online. Você já vai direto naquela peça que está dentro dos teus estilos, dentro do desejo de comunicação, dentro do teu desejo de imagem, dentro do que faz sentido e te valoriza, né? Então, eu tenho 5 opções de blusas, de cores, né? Eu vou naquela que mais me valoriza. Não que você vai virar refém. A gente aprende isso na consultoria, na coloração pessoal. Você não vira refém da cor. Mas qual que é o sentido de você saber aquilo que te valoriza e usar uma cor que daqui a pouco te envelhece, te traz mais manchinha? Não faz muito sentido. Então, claro, tempo, que é crucial hoje em dia para nós, né? E dinheiro. Desejo de imagem, você falou. A gente trabalha muito no marketing aqui com necessidade e com desejo. Uhum. E aí eu fiquei agora pensando, quando você me dava a resposta, o que seria esse desejo de imagem? Vamos lá, eu chego lá para você e diz assim, olha, eu tenho desejo que a minha imagem seja assim, eu quero comunicar isso para as pessoas. É possível ser transformado por meio de todo esse processo da coloração até chegar no meu guarda-roupa? Com certeza. A consultoria, ela é muito personalizada, né, Ander? Não tem algo a ser seguido que é igual para todo mundo. Não, a gente sempre vai personalizar dependendo do desejo da cliente, então é possível através da estratégia, né? Mas, principalmente, dentro da profissão, do estilo de vida da pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa chega com um desejo de imagem, querendo vestir uma roupa X, mas o estilo de vida dela não condiz com aquilo. Então, a gente precisa entrar num equilíbrio. E aí eu vou montar estratégia dentro disso, dentro do desejo dela, dentro do estilo de vida, profissão, enfim. Mas tudo é possível quando a gente tem uma estratégia, a gente tem uma intenção, né? Porque o que difere uma pessoa que faz consultoria de uma pessoa que não faz? É você se vestir com intencionalidade, você sabe o que você está vestindo. E quando uma pessoa que ainda não fez, né, a consultoria, que não passou pelo processo de autoconhecimento, essa pessoa, ela se veste o quê? No automático. Por isso que, geralmente, as pessoas sempre estão com as mesmas roupas, né? Sai, vira aquela correria e tal. Se você passou pela consultoria, até mesmo na correria, você vai ter as peças certas, você já não... Facilita, né? Vai errar bem menos, né? Exatamente. Bom, a gente sabe, então, Vitória, que realmente, né, a roupa, ela impacta da presença das pessoas em ambientes, enfim, impacta nas vendas, né? Você tá bem vestido, né? Isso, então, no dia a dia, isso faz com que as pessoas não passem despercebidas e acabam fechando negócios. Por meio dessa, não só da consultoria, mas daquilo que elas estão vestindo mesmo. Mas, e no caso, só pra gente fazer aqui contextualizar. Dentro, assim, eu estou mal vestido. Né? Estou mal vestido numa ocasião onde eu deveria estar bem vestido, né? Existe alguma maneira ali de eu tentar resolver isso, uma coisa rápida, sem eu ter essa consultoria, ou fica muito difícil?
Você já está no ambiente. Não, eu vou ir para um ambiente, eu não tenho roupa. De última hora. Eu não tenho uma roupa legal última hora, na verdade, eu não estou no ambiente. Vou ir para um compromisso, enfim, eu não fiz a consultoria com a Vitória, então eu consigo recorrer de alguma forma a algo que me ajude ou eu vou só virar um pinheirinho de Natal? Consegue recorrer a mim. Não tem outra saída. Não tem outra saída, porque é algo muito particular, né, Ander? E nesse desespero que muitas mulheres passam antes de ir para algum evento, algum encontro, né, alguma reunião, nesse desespero que muitas vezes elas acabam recorrendo a uma compra de última hora e essa compra depois fica parada no guarda-roupa. Então hoje as minhas clientes sabem e futuras clientes, né, agora vão ficar sabendo também, quem nunca entrou em contato, que eu tenho esse suporte também. Então, eu preciso de uma coisa de última hora, eu acabo sempre personalizando dentro daquilo que a cliente precisa para realmente não ficar, vai no evento de qualquer jeito e semana que vem a gente começa o processo. Não, eu sempre vou tentar personalizar e ajudar para a cliente dentro daquilo que ela precisa, né? Mas então vamos lá, ir no Google nem pensar. É difícil. É difícil porque muitas vezes, quando a gente vai entrar para buscar referências, pode ser que a gente vire um personagem, né? Eu construí um look bacana, não quer dizer que a pessoa saiu feia, ela pode até sair bacana, mas daqui a pouco ela olha no espelho e não faz sentido, não é ela, aquela pessoa ali. Então você vai estar construindo um personagem que na maioria das vezes você não vai conseguir sustentar. Olha que legal, agora eu consegui, no meio da minha enrolação, da minha pergunta, chegar onde eu queria. Que era geralmente isso, porque hoje as pessoas... Não tem nada de errado ser autodidata em qualquer coisa. Eu acho que isso é tranquilo, faz parte, né? O conhecimento, ele também nasce da tua busca, das vivências que tu tem. Mas em tudo, em todos os negócios, hoje tá muito fácil. A gente tá com o celular na mão e a gente tá pesquisando. Então, para montar o look, para cortar o cabelo, para fazer isso, para fazer aquilo, a gente tá recorrendo sempre ou à rede social, ou tá se espelhando em alguém. E agora você traz aqui um negócio muito importante da identidade da pessoa, que às vezes ela acaba perdendo aquilo que ela é de verdade, né? Exatamente. E também teve um vídeo que eu postei sobre isso ontem, porque nós nunca tivemos tanto acesso, né? Hoje tudo é muito fácil, buscar referência, fazer compras, tem de tudo que é preço, né? Pra gente comprar roupa, comprar tudo que a gente precisa. Nós nunca tivemos tanto acesso. Só que esse acesso, ele acaba fazendo com que a maioria das pessoas percam a personalidade, deixem a essência de lado justamente por não ter o conhecimento do que faz sentido para elas, e não ter o autoconhecimento. Eu digo dentro da minha consultoria que essa é a ferramenta mais preciosa de tudo, porque quando você sabe o que faz sentido para você, quando você tem o autoconhecimento, tudo flui. Então, quando você acessa muitas redes sociais sem saber o que faz ou não sentido para ti, automaticamente você vai se tornando um personagem. Então, até para você consumir, você precisa se conhecer. Porque senão você vai só replicando o famoso efeito manada, né? Você vai só replicando o que todas as pessoas estão fazendo. E aí, quando você se olha no espelho, aquilo não faz sentido para ti, né? Vai saindo e vai indo atrás dos outros. Só replica, né? Entendi. Pessoal, fazer aqui a nossa pequena pausa, falar um pouquinho do Tudo é Mentira, é Tudo. Tá? É um livro que é o Guia Criativo das Verdades Reinventadas, minha autoria, que nós vamos aí o ano que vem estar lançando, então já vou fazendo aqui divulgação. Ele não é só para o pessoal da área de publicidade e propaganda, de design, enfim. É um livro sobre criatividade que serve para todo mundo. Aqui dentro tem os meus passos sobre como é que eu sou criativo, e acredito que eu tenha passado de uma forma bem tranquila, porque é uma leitura bem de boa, dá para ler em um dia, com bastante imagens, é bem legal o livro, com muitas histórias minhas também aqui, então vale a pena. Falando em histórias, olha só, a Vitória, a gente tem uma história bem legal, né? Já trabalhamos, já fiz trabalho para a Vitória, já criando marcas, e uma marca que é a marca dela, que é a Vitória Frison, que ela usa o contexto do branding também para passar para as clientes, né? Enfim. E a Vitória é legal porque ela me indica, né? A Vitória, ela indica o Ander como um bom profissional. O cara é criativo, viu? Me indica como um bom profissional. Agora, inclusive, a gente está com um projeto, né, Vitória?
Logo, logo a Vitória vai estar anunciando aí, vai ser bem bacana, uma nova marca para um outro segmento que a Vitória, dentro do universo dela, que a Vitória vai estar trabalhando junto com a Fernanda. Logo vocês vão saber quem é essa Fernanda que eu tô falando. Fica no ar. Fica no ar, mas e eu tô aqui fritando o cérebro, ó. Tá eu já estou convencido no nome, mas é que eu já tô enxergando lá na frente, Vitória. Mas vamos lá, nós vamos ter outras opções também. Mas o legal é isso, a Vitória, ela me indica, né? Então ela usou já o meu serviço. Mas me conta aí, Vitória, tem alguma história aí sobre isso, sobre indicar, não indicar e tal, aí só pra gente dar uma descontraída? Uma história, pensar com essa questão da indicação. Nossa, tem uma história, assim, tem uma história bem legal de uma amiga minha, ela tem empresa aqui na cidade e aconteceu já há algum tempo e não tem nada a ver com moda a empresa dela. E ela sempre falava, né, nossa, eu não gosto, não tenho tempo, né, nada a ver, eu não tenho feeling para essa coisa de moda, de me vestir, eu vou indo, vou levando como dá. E eu sempre, né, insistindo, falando da importância e tal, na verdade sempre falando da importância, eu não sou uma profissional que, se a pessoa não quer, eu não vou forçar, porque a consultoria, como é algo transformador, você precisa estar disposto, né, Ander? Então, não tem como você aprender, passar pelo processo, se você não tá na fase ali, sim, que quer ser transformado, não vai conseguir aplicar. E aí eu sempre comentava, mas, ok, passava, né? Mas era muito engraçado, porque ela mesmo assim me indicava. E eu até falava pra ela, como é que tu vai me indicar? As pessoas vão olhar pra ti, né? Vão dizer, como assim? Eu não vou querer fazer com ela, né? Mas ela sempre me indicava, mostrava meu trabalho. Muito legal, uma baita amiga. E aí, eu ia tomar, né, um café toda semana, assim, lá na empresa dela. E, diariamente, as pessoas chegavam pra falar com a dona da empresa. E aí, várias vezes eu estava lá e a dona, ela vinha, né, se apresentar, mas muitas vezes as pessoas olhavam com aquele olhar desconfiado, ou ficavam, né, desconfiados, será que realmente é a dona e tal? E eu sempre pontuava, olha só a importância, porque a empresa que ela tem, né, não está condizente, as coisas não estão andando juntas com a imagem. E aí, teve um dia que foi a virada de chave dela, que eu estava lá, e chegou um moço para falar com a dona, e ele veio até mim, como se eu fosse a dona. Nossa, que beleza. E ficou um climão, ele ficou super sem graça, e daí eu direcionei para ela, ficou super sem graça, e nesse dia foi virada de chave, que ela tomou a decisão de fazer o processo de fato. É porque muitas vezes eu vejo assim que as mulheres têm medo, né? Medo de tomar essa decisão, de evoluir, de achar que daqui a pouco vai tirar todas as roupas, daqui a pouco vai ser algo muito difícil, daqui a pouco de se frustrar, de não acontecer. Eu acho que no fundo ela tinha esse sentimento, mas a gente fez o processo e foi assim um resultado muito bacana. Hoje eu uso as provas sociais dela e mando assim para as clientes também quando elas pedem. E o resultado muito bacana, ela passou a ser vista totalmente diferente, né? Quando as pessoas chegam na empresa, valorizou muito mais a empresa dela, sem falar que ela começou a vender muito mais fácil o produto dela, né? Porque é isso que uma imagem alinhada faz. A gente aumenta a percepção de valor da nossa imagem, o que agrega aquilo que a gente vende, né? Vitória, antes eu tava falando aqui do Tudo é Mentira, é Tudo, do livro, e eu tenho um trechinho aqui, que eu conto das minhas histórias, enfim, eu falo da síndrome do impostor. E você dizia pra mim há um tempo atrás, eu sou muito low profile, tu não aparece nas redes sociais e tal, tu tem que aparecer. E eu comecei, isso é pesado pra mim até hoje, de verdade, porque eu sou um cara que me considero, sim, hoje muito criativo, isso já é uma barreira que eu quebrei, essa síndrome do impostor, muito, né? Muito criativo. Me considero criativo, mas eu gosto de ficar ali, botar minha cabeça pra funcionar atrás da máquina, ou sair, viajar, enfim, andar de moto. Agora eu tô terminando uma marca que eu fui acampar no lugar onde vai ser o espaço, então eu gosto legal disso. E não muito na rede social, então tem esse boicote. Você acha que, pegando esse exemplo dessa história que tu contou, as mulheres, elas se boicotam também
com talvez uma certa restrição em não fazer essa consultoria, elas ficam pensando, mas o que as pessoas vão pensar se eu daqui a pouco do nada mudar meu visual? Isso acontece? Muito. Sabe que tem no início, já na primeira etapa, assim, que é o guia de estilo, que é onde a cliente faz a descoberta dos estilos dela e a gente faz a reestruturação de imagem, tem uma parte que eu falo exatamente sobre isso. Porque quando a mulher ela começa a potencializar a imagem dela, as pessoas percebem, né? É uma coisa automática. E muitas vezes eu tive clientes no início que elas começaram a evoluir e começaram a receber vários elogios, mas depois também veio comentários tipo, fulano tá se arrumando demais, a fulana tá se achando, tá acontecendo isso, agora que fez a consultoria, só ela entende de moda. E, na verdade, isso fala muito mais da pessoa que tá fazendo comentário do que a própria pessoa que está muito bem vestida. Exatamente. Então, eu tive poucos, mas eu tive uns 2, 3 casos de clientes que chegaram pra mim lá no início, né, que eu não tinha ainda essa parte que eu falava sobre isso, que elas estavam super felizes, mas elas começaram a regredir, a voltar a se esconder atrás das roupas, porque elas começaram a ouvir tanto isso de amigas, né? As amigas, né? Que elas começaram a achar que realmente essa pessoa que estava fazendo comentário estava certa, que ela estava exagerando, né? Então elas começaram a retroceder, voltar para aquilo que elas vestiam antes da consultoria. Olha só. Então hoje, quando a gente inicia, eu já aviso os meus clientes, vai acontecer. Acontece com todos. Muitos vão elogiar, mas alguém vai comentar que tá arrumada demais, que tá fazendo demais. E isso nunca vem de uma mulher que está bem resolvida e que se veste tão bem quanto, né? Infelizmente, vem de outras mulheres que têm o desejo de fazer também, mas que às vezes têm o medo de tomar a decisão. Então é muito mais fácil, né? Você daqui a pouco criticar, fazer um comentário que não é tão legal, do que daqui a pouco você se inspirar naquela pessoa e buscar evoluir também, né? Olha só, Vitória, tu vê, essas coisas acontecem então já antes, mas pode acontecer depois também, Pode né? acontecer depois. Uhum. E aí você tem, então, que estar preparada também para trabalhar essa parte psicológica, vamos dizer assim, das pessoas, claro que não dentro daquele universo da psicologia, né? Mas já deixar essa pessoa preparada porque alguma coisa vai acontecer. E sempre que a gente tá bem, Vitória, né? Isso aí é uma coisa que é de ser humano, assim, vai acontecer muita gente, que nós vamos chamar atenção, e aí o comentário vai acontecer, e nem todas as vezes esses comentários, eles são, como é que vamos dizer assim, a gente vai sentir que eles são pro bem. Alguns não quero dizer que existem comentários maldosos, né, mas existem, né, a inveja, ela faz parte, e nesse universo da moda aí que tu trabalha, ele deve ser muito forte, né? Ele é muito forte, mas eu sempre já começo blindando, assim, as minhas clientes, avisando que vai acontecer e que se elas ouvirem, é nesse momento que elas vão saber que elas estão realmente no caminho certo, né? Que a consultoria tá fazendo efeito, que isso é um elogio, que é para elas levarem como um elogio mesmo. Mas acontece sim, acontece muito, mais do que as pessoas imaginam, assim. Tinha uma pergunta aqui, acabou sendo respondida, mas aproveitando aí o gancho, então, dentro desse universo, né, dessa mudança que acontece para a mulher, que a gente falou aqui que também pode acontecer, que ela ter esse problema, por média, o resultado favorável é sempre muito maior, né? Sempre muito maior. Você adquirir autoconhecimento, Ander, não tem assim Não tem. A autoconfiança da mulher, ela aumenta muito. Então, eu sempre falo para as minhas clientes, o principal ganho é a autoconfiança, é a forma como a cliente ela se sente após a consultoria. O vestir, você se vestir melhor, se vestir intencional, isso é consequência. Eu sempre falo que porque, claro, elas chegam para se vestir melhor, para se vestir de forma estratégica, né, para alcançar a imagem desejada. Mas eu sempre falo que isso é consequência. O principal para mim é como a cliente se sente, porque a maioria das mulheres que chegam para a contratação, elas estão confusas, não estão conseguindo se visualizar, muitas vezes com aquela briga com o espelho, colocando defeito onde não existe. Exato, a autoestima muito balançada, e a gente sabe que a autoestima para a mulher é uma coisa que pesa muito, né? Sim. Então, para mim, o principal
é como ela sai se sentindo do processo. Mais autoconfiante, mais disposta, o trabalho flui muito melhor, você trabalha muito melhor, você trata as pessoas muito melhor. E isso vai ali refletir tanto na nossa vida profissional, como em todas as áreas da nossa vida. Porque uma pessoa que ela está com autoestima em dia, ela vai tratar o marido melhor, ela vai tratar os filhos melhor, porque ela está se sentindo bem com ela mesma. Então, a autoestima que é trabalhada dentro, e a autoconfiança principalmente, que é trabalhada dentro da consultoria, é o principal, assim. E o se vestir melhor, ter mais facilidade, ser mais assertivo, é a consequência. Olha só, um universo em torno dessa consultoria aí, que legal, Vitória. Mas vamos lá, sendo mais específico. A gente trabalha nessa área, a gente sabe que existe uma paleta de cores, você explicou ali dentro dessas estações, que aí viram 12 estações. Mas existe uma cor certa para cada pessoa ou sempre ela vai ter uma variação, uma pessoa para outra vai mudar muito? Não a questão da cor, mas a quantidade de cores da paleta. Como é que funciona? Existem cores que valorizam mais cada beleza. Não necessariamente uma cor, uma paleta com várias opções de cores. Tá? Então existem essas cores que a gente trabalha dentro da coloração, e a coloração é bom lembrar que não é só roupa, né? Então vai entrar a maquiagem, a cor do cabelo, muitas mulheres têm essa dificuldade de acertar o tom da base, o tom do blush, então tudo isso a gente acaba trabalhando dentro da coloração pessoal, mas é uma paleta extensa de cores dentro de cada cartela. E aí, fora isso, tem também algo que eu gosto muito de trabalhar voltado mais para consultoria de imagem, que é a psicologia das cores, né? Que é algo que a gente utiliza muito em todas as áreas, né? Que cada cor, ela vai transmitir um sentimento, e aí, dependendo daquilo que você quer comunicar, você pode utilizar a cor para transmitir isso, né? Para auxiliar isso. Então, eu vou, um exemplo, né? Dar uma palestra. Cores mais suaves são mais interessantes. Por quê? Porque se você vai palestrar, você vai falar, você precisa que as pessoas estejam tranquilas para prestar atenção. Agora, se você vai palestrar vestindo lá uma roupa toda vermelha, o vermelho a gente sabe que é uma cor mais intensa, que transmite essa intensidade. Então, pode ser que as pessoas que estão assistindo, elas não vão conseguir se sentir, isso é inconsciente, obviamente, claro, mas se sentir tão confortáveis, por exemplo, e manter ali a calma, prestar atenção, tanto quanto se essa pessoa estivesse com uma cor mais adequada, mais um tom pastel, uma cor mais tranquila, mais suave. Então aqui o autoconhecimento ele vai sendo ramificado e facilitando tudo, aqui até para economizar o tempo na hora da escolha, para quem fala muito em público, né? A psicologia das cores é uma coisa muito importante, a gente muito trabalha, legal, né? Imagina, a gente trabalha aqui com arte, claro, diariamente, e ela é muito importante. Vamos criar uma embalagem, por exemplo, tá? Dependendo do conteúdo dessa embalagem, né, ele vai nos orientar o caminho da cor, se essa cor é mais quente, mais fria. Exato. Enfim, dentro da psicologia tem muita situação disso. Mas eu achei legal porque dentro dessa paleta que você disse que é extensa, né, você consegue, a mulher, ela vai conseguir se ajustar também com o ambiente que ela vai ir. Exatamente. Vamos para uma palestra. Então, o que eu quero transmitir? Óbvio, se ela quer transmitir um impacto forte, ela vai de vermelho mesmo. Exato. Se faz parte da paleta, ou uma cor quente assim, né? Entendi. Exatamente. Na coloração é trabalhado exatamente isso que você falou. O quente, o frio, o neutro. Então, pessoas que têm cartelas mais frias vão ter cores mais frias. Pessoas de características mais quentes, mais douradas, amareladas, vão ter cores mais quentes. Mas é exatamente isso. Você consegue burlar ali e ajustar dependendo daquilo que você quer transmitir no dia, né? Então, dentro da consultoria, eu não vou falar para cliente só usar uma coisa. Muito pelo contrário. Eu passo todo o conhecimento para ela do que cada coisa comunica para ela conseguir escolher no dia, né? Porque nós vivemos experiências e várias coisas diferentes, né? No várias dia a dia. Situações. Então, ela vai poder ali escolher o que ela quer transmitir no dia, dependendo daquilo que ela vai vivenciar. Mas existe uma cor certa, uma cor errada, ou isso é um mito que tá na... Não, é um mito. Existem cores que valorizam mais e cores que valorizam menos. E ponto. Olha que interessante isso aí. Vamos ver o que nós temos agora aqui, Vitória, pra gente ir se encaminhando aí pro final, papo muito legal. Mas enfim, hoje, em um mundo cada vez mais visual e digital, você acredita que a imagem virou uma das formas mais fortes de comunicação
pessoal e profissional, ou existem outras formas de comunicar? Mas você sendo dessa área da Nossa, moda. uma pergunta muito boa e muito importante. Eu considero que sim, que hoje, né, nós estamos totalmente nas redes sociais, ninguém consegue fazer nada sem, né, pegar o celular, enfim. E isso é algo que eu pergunto para os clientes. Quando você vai comprar, e você, por exemplo, Ander, quando você vai comprar alguma coisa ou contratar algum serviço, qual que é a primeira coisa que você faz? Eu pego o celular e vou olhar a rede social da pessoa. Exatamente. Então, nós estarmos com a imagem alinhada nas redes sociais aumenta muito. Hoje eu vendo mais de 90% só pela. Tá, mas e dá pelas pra usar redes sociais. um filtrinho lá na rede social ou não é o legal, Vitória? Bem pouquinho. Eu não uso, tá? Eu não uso, já me desapeguei desse negócio. Mas bem pouquinho, né? Tô brincando. Porque senão a gente vai criar um personagem de novo. A gente é como a gente Mais é, uma né? vez, Sempre. que eu tive que entrar nessa, né? Porque olha só como as cores, elas estão presentes em tudo na nossa vida e como as cores influenciam em todo o universo da moda também, né? Muito. E é isso. A primeira coisa que eu faço para contratar um serviço ou comprar um produto é olhar a rede social da pessoa. É difícil hoje claro, a indicação ela é muito importante, mas mesmo assim a gente sempre vai para a rede social olhar. Então é tão importante a gente estar na rede social, né? Volto para aquilo que eu te disse, é importante nós estarmos, né, nos posicionarmos, Sim. aparecer. Por isso que eu te dizia, tu é low profile, mas vale a pena, precisa, é necessário, vale mesmo. né? Facilita a nossa vida, é difícil, mas facilita. Tem que dar uma parada agora, Vitória, porque eu não tô mais aguentando o trabalho. Assim. Fui aparecer na internet, agora tô ficando doido. Acho que é fácil, às vezes as pessoas falam, é só abrir o celular, não é bem assim. Mas é muito importante. E aí, o mais importante ainda é estar alinhado, né? Não adianta só a gente aparecer se a tua imagem não tá comunicando valor agregado junto daquilo que você vende, né, do teu produto, enfim. Um exemplo disso é, por exemplo, você vai comprar um bolo, né? Você vai olhar lá a confeitaria, padaria. Você até compra um bolo bonito que não é tão bom, mas você não compra um bolo feio, mesmo as pessoas falando que ele é bom. Por quê? Porque nós somos atraídos pelo belo, né? Então, isso é um exemplo muito clássico, assim, nós somos atraídos pelo belo, nós gostamos do que é bonito. Então, automaticamente, por que se você vai comprar o bolo mais bonito da padaria, por que você não tá cuidando da tua imagem? As pessoas vão contratar. Às vezes, eu escuto muito isso das clientes. Ai, a fulana tá cheia de cliente, e eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquele outro e não consigo evoluir como ela. E aí, eu sempre falo, como que tá a imagem da fulana? Às vezes... O que tu tá vendendo. Exatamente. Como que tá alinhado com aquilo que tu vende? Então, às vezes, tem até essa questão de ser injusto. Certas pessoas, a pessoa não é tão bom profissional. Mas se a imagem dela tá comunicando, é ciência. Ela tá vendendo o peixe dela, né? Voltando nas cores aí, Vitória, a Pantone lança todo ano, né? A cor do ano, enfim. Pelo menos para nós designers, né? Então, sim, tá ali e tal. Então, ano de 2000 e tal é tal. Depois a tendência de cor vai ser tal. Dentro desse universo da moda, né? Que tu é formado em moda. Então, lança-se uma cor. A cor do ano tal, ela vai ser verde-limão. E aí, como é que faz para encaixar aquela paleta de cor daquela pessoa que é personalizada com a cor daquela tendência daquele ano, a cor do verão ou a cor do ano, enfim. Legal. Sempre, voltando para a coloração pessoal, o que mais tem impacto são as partes de cima. Então, as calças, sapatos, bolsas, a pessoa consegue sair mais fora da cartela. Claro que, se você compra mais na cartela e consome mais da cartela, fica muito mais fácil você montar looks, né? Tem mais harmonia. Claro. Mas, como é uma tendência, você consegue optar por peças mais longe do teu rosto, né? Ou a cliente também pode, digamos que ela quer comprar uma jaqueta verde-limão, né? Ela pode utilizar da maquiagem nos tons certos, porque a maquiagem nos tons certos ela vai ajudar a neutralizar o impacto dessa cor que não valoriza tanto ela. Então, eu sempre passo para cliente, você não precisa virar refém da tua cartela. Você quer usar alguma coisa, sair um pouco fora, você usa os métodos de compensar como a maquiagem. Bacana. Mas e a Vitória Frison? Como é que ela se sente hoje nesse universo formado em moda, especialista em cores? Como é que é a Vitória hoje
quando acorda de manhã vai se vestir, escolher um look para sair na rua? Eu sou muito feliz com a profissão que eu tenho hoje, porque é algo assim de trazer para o externo, né, a potência das mulheres, porque muitas vezes aquela mulher tá ali cheia de potencial, cheia de conhecimento e ninguém vê ela. Então, trazer para o externo essa potência das mulheres me abastece, assim, faz com que eu seja muito realizado com o que eu faço hoje. Não me vejo fazendo nada além, assim, a não ser que seja da vontade de Deus, mas não me vejo fazendo nada além disso. E acordo de manhã super feliz para trabalhar. Eu tenho essa facilidade, né, de me vestir, então não tem essa coisa para mim de montar o look um dia antes. Mas se isso funciona para outras pessoas, na moda não tem certo e errado, tem aquilo que faz mais sentido para você ou não, claro, né? Então não existe uma mágica, né? É a prática mesmo. E trazer isso para as mulheres que muitas vezes acham que é algo muito difícil, que é algo impossível, que todo mundo consegue, menos eu, porque muitas vezes a gente escuta esse tipo de comentário, é realmente assim muito algo que me realiza muito, assim. Então, o principal que eu colocaria é ser uma pessoa muito feliz com o que eu trabalho por trazer para o externo a potência de cada mulher, assim. E Vitória, qual é o teu sonho? Crescer muito, né, na minha área, ser vista, ser valorizada, mas fazendo isso, trazendo pro externo a beleza, a potência de cada mulher. Mas claro, né, Ander, crescer, ser vista, receber cada vez mais os olhares com a potência que eu sei que eu tenho. E muitas pessoas podem ver isso como, ai, nossa, se acha? Não. Mas quando uma mulher, ela sabe o valor que ela tem, automaticamente ela consegue alcançar as coisas, não do dia para noite, mas essa potência, esse saber o seu valor faz com que você saiba que merece sim as coisas, e isso também é algo trabalhado dentro da consultoria, a falta do merecimento. Pessoal, isso sim é um sonho, que a Vitória tem potencial, consegue realizar, fácil. Valeu, um abraço, foi mais um Etc e Tal podcast. Obrigado, Valeu, Vitória. Ander, um prazer.